Pronto, gente. O assunto de hoje é concordância verbal e a gente sabe concordância verbal. A gente sabe que a concordância com o sujeito simples segue a regra padrão, tá? O verbo da oração vai concordar em número é singular ou plural. E vai concordar em pessoa, que pode ser primeira, segunda ou terceira, com o núcleo. Com o núcleo do sujeito, tá? Então essa é a regra básica da concordância verbal. O verbo da oração, ele vai concordar em número, singular ou plural, e ele vai concordar em pessoa, pode ser primeira, segunda ou terceira, com o núcleo do sujeito. Tá? Com o núcleo do sujeito. Então o exemplo que tem aqui é o seguinte: eu farei uma viagem. Como eu é a primeira pessoa do singular, o verbo da oração também fica na primeira pessoa do singular. Agora, se eu mudo para nós, que é a primeira pessoa do plural, aí o verbo fica na primeira pessoa do plural também. Nós faremos uma viagem. Tá? A relação é essa. Quando o verbo da oração ele concorda com o núcleo do sujeito em pessoa e em número. A partir do momento que você muda o núcleo do sujeito para a primeira pessoa do plural, como é esse caso, esse exemplo aqui, o verbo também fica na primeira pessoa do plural. Isso para sujeito simples. Agora, se o sujeito for composto, ele for composto, a gente vai pegar algumas regrinhas aqui. A primeira, o verbo posicionado depois do sujeito, ou seja, se ele ficar depois do sujeito, o verbo fica no plural. Se for depois do sujeito, tá? Por exemplo, o exemplo que tem no caderno de atividades aí, ó. Prédio e casas compõem o cenário. Veja que o sujeito é composto, e o sujeito é composto porque ele tem dois núcleos, prédio e casa são o núcleo do sujeito, e o verbo fica no plural, porque o verbo ele veio depois do sujeito. Veja que aqui a gente tem prédio e casas, que é o sujeito, e o verbo apareceu depois. Se o verbo aparece depois do sujeito, ele fica no plural. Agora, se o verbo aparece antes do sujeito, você tem essas duas opções. Ou o verbo fica no plural,
ou o verbo fica no singular. Ou seja, a concordância ela é facultativa. Se ele aparecer depois do sujeito, verbo no plural. Se ele aparece antes do sujeito, ou você coloca o verbo no plural, ou você coloca o verbo no singular. Por exemplo, compõe o cenário. Prédio e casas. Certo? Então, sujeito depois do plural, sujeito depois, verbo depois do sujeito, verbo no plural. Verbo depois do sujeito, antes do sujeito, você coloca ou no plural ou no singular. Observe que o verbo aqui, ó, compõe, ele apareceu antes do sujeito. O sujeito continua o mesmo, prédio e casas. Só que agora ele apareceu antes. Quando ele aparece antes, você tem essa opção de colocar ou no singular ou no plural. Poderia ser compõe o cenário, prédio e casas, e poderia ser compõe o cenário, prédio e casas. Tá certo? Sujeito com pessoas gramaticais diferentes. Sujeito com pessoas gramaticais diferentes. Quando um dos núcleos é eu ou nós, que são pronomes pessoais do caso reto, o verbo fica na primeira pessoa do plural. Primeira pessoa do plural. Veja o exemplo. Eu e Camila iremos à festa. Por que ele colocou iremos, que é a primeira pessoa do plural? Porque eu é um pronome pessoal do caso reto e Camila é um substantivo próprio. Então, quando você tem sujeito com pessoas gramaticais diferentes, ou seja, quando eles participam de classes gramaticais diferentes, e uma dessas pessoas é eu ou nós, você vai colocar na primeira pessoa do plural. Agora, se for segunda pessoa, com segunda pessoa, que é tu e vós, ou terceira pessoa, que pode ser ele ou eles, ela ou elas, tá? Aí o verbo vai concordar com a segunda pessoa ou o verbo vai concordar com a terceira pessoa. Ou seja, mesmo esse eu sendo primeira pessoa do singular, o verbo fica na primeira do plural. Agora aqui não, ó. Se tiver terceira pessoa, tu ou vós, e se tiver segunda pessoa, na verdade, se tiver terceira pessoa, eu, ele ou ela, eles ou elas, aí vai concordar com o pronome, tá? Então veja o exemplo. O rapaz, você e a menina farão o que eu pedi. Observe que o verbo ele está na terceira pessoa do plural, porque você tem aqui, ó, pessoas de classes gramaticais diferentes e todos eles poderão substituir eles ou tu. Deixa eu colocar aqui a última regra. E a última,
sujeito composto. Ele diz aqui, ó, quando os núcleos forem ou nem. Só que existem duas situações. Quando ou nem der ideia de exclusão, ou seja, ou um ou outro, o verbo fica no singular. Quando dá ideia de exclusão. E quando esse ou esse nem não dá ideia de exclusão, aí o verbo fica no plural. Veja o exemplo que tem no livro. Ana ou Maria fará o bolo. Podia ser também nem Ana, nem Maria fará o bolo. Por quê? Ele diz que pode ser o núcleo ou o núcleo nem. Então, o verbo está no singular porque Ana ou Maria fará o bolo. Dá a ideia de exclusão, porque ou vai ser uma ou vai ser a outra. Esse ou e esse nem passa a ideia de exclusão. Então, como passa a ideia de exclusão, o verbo ficou aqui no singular. Mas esse ou e esse nem pode aparecer sem dar a ideia de exclusão. Como, por exemplo, flores ou frutos. Na verdade, flores ou frutas podem compor a mesa. Ele não está excluindo nem flores, nem frutas. Pode ser um dos dois ou pode ser os dois. Não há uma ideia de exclusão aqui. Se não há uma ideia de exclusão, o verbo fica no plural. Tá? Veja outro exemplo. Nem eu, nem você sabemos. Ele não está retirando a primeira pessoa do plural, nem está retirando o pronome você, que é um pronome de tratamento. Pode ser ou um ou outro, mas não há uma ideia de exclusão. Se não há uma ideia de exclusão, o verbo fica no plural, tá? Então esse assunto está na página 31 do caderno de atividades e a atividade da semana vai ser na página 32 até 35. Tá bom? Se surgir alguma dúvida, vai ter aula ao vivo aí que a gente vai fazer a correção desses exercícios. Um abraço, até mais.